E estamos ao vivo no YouTube, nesse dia especial, que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E apesar de ser o Dia Internacional da Mulher, todos e todas são muito bem-vindos aqui na nossa aula, no nosso encontro semanal de todas as quartas-feiras, né, Nelisa? Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal do Instagram. Boa noite. Toda quarta-feira, 19h37, vem aqui para o YouTube. Eu até coloquei aqui em cima. Vem para o YouTube. Aline, Camila, vem para o YouTube. A gente está esperando aqui. Boa noite. Muitas câmeras, Vanessa. Muitas câmeras. Vamos lá. Boa noite. O tema hoje é de uma demanda de semana passada, né? E aí trouxemos a aula de semana passada, rendeu, e hoje a gente trouxe o tema exclusivo, sessão de direitos hereditários. Na verdade, a gente, na semana passada, nós abordamos, né, e resolvemos uma pergunta que a gente deixa para vocês, se é possível realizar a venda da herança, e nós trouxemos várias possibilidades na aula da semana passada. Deixa eu dar o microfone aqui. Na aula da semana passada, e hoje nós vamos mergulhar na seção de direitos hereditários, porque tem vários detalhes que precisam de muita, vamos dizer assim, cautela para ser utilizado de forma adequada. Então, a gente separou essa aula de hoje só para falar de seção de direitos hereditários, que é um instrumento não tão utilizado, talvez por ser desconhecido, né, por não ser tão aprofundado, né, pelos advogados. Uhum. Então, hoje, você que está aqui com a gente vai aprender sobre a diferença entre renúncia e cessão. A cessão é renúncia translativa? É o mesmo instituto? Quando pode ser realizada a cessão? Tributação na cessão, né, Vanessa? Exatamente. Na verdade, pessoal, o que acontece? Eu e Nelisa sempre preparamos um material escrito para as nossas aulas, para os nossos encontros. Inclusive, nós deixamos o material da aula da semana passada para juntar com o material dessa aula de hoje, porque como na semana passada a gente iniciou falando sobre venda de direito, né, venda da herança, e a seção de direitos hereditários está dentro desses instrumentos, a gente vai juntar, na verdade, fazer a conexão desses dois materiais que nós preparamos escritos para enviar para quem está na comunidade. Agora, para a aula de hoje, nós colocamos aqui, gente, 13, acho que mais de 13 perguntas, porque tem umas perguntas que se desdobram. Então, nós vamos solucionar 13 grandes questões. Como a Nelisa falou, existe diferença entre renúncia e cessão? Como que funciona a tributação na cessão? Tem que ter direito de preferência na cessão? Podemos fazer a cessão dentro da escritura pública de inventário e partilha? Então, são mais de 13 perguntas que nós vamos solucionar hoje. Então, se você vai ficar com a gente hoje, você vai sair daqui sabendo tudo sobre sessão de direitos hereditários. E quem está entrando no Instagram, que eu ainda não dei boa noite, vem para o YouTube. O link do YouTube está na bio, tanto da Nelisa quanto na minha bio, que nós vamos conversar sobre esse tema lá no YouTube, lá no canal do YouTube. E, Vanessa, vamos só entrar no tema do material, né? Que você mencionou sobre o material. Esse material é a estrutura que a gente monta para fazer as aulas. Então, você que faz parte da comunidade já sabe que semanalmente recebe o nosso checklist da aula. A gente organiza pós-aula para que você tenha acesso ao que a gente se utilizou para a aula. E você que ainda não faz parte da comunidade, por favor, vem aqui na nossa rede, no nosso Instagram, que tem o link da comunidade. É uma comunidade aberta, o que é maravilhoso, onde você pode trazer as demandas que estão no seu escritório, na sua mesa, neste momento,
e ter dezenas de caminhos, né, Vanessa? O legal da comunidade é que são mais de 300 pessoas envolvidas no direito imobiliário de alguma forma e trazem soluções que eu fico assim, de boca aberta com aquelas soluções que trazem. Então, vem para o link do meu Instagram ou do Instagram da Vanessa, que lá tem o link da comunidade para você fazer parte desse time que quer cooperação, um sempre ajudando o outro. Quem está com a gente no YouTube, coloquem aí de onde vocês estão falando, de qual estado a gente quer conhecer vocês também. Dizer que é muito, muito bacana, como a Nelisa falou, esse compartilhamento, né, na comunidade. E às vezes, quando eu, por exemplo, igual hoje, eu fiquei a tarde toda em reunião, quando eu me peguei no WhatsApp, já tinha assim várias mensagens, porque o pessoal ajuda o outro, compartilha a experiência que tem sobre aquela matéria. Então, nós estamos criando ali um grupo seleto de pessoas que estão buscando uma especialização na advocacia extrajudicial e que atuam no imobiliário, porque nós temos essa conexão fortíssima do direito imobiliário com a advocacia extrajudicial. E para você que ainda não mergulhou no extrajudicial, vem com a gente, porque, inclusive, né, Nelisa, o nosso material já está liberado. Então, a advocacia extrajudicial ela proporciona inúmeras oportunidades. A gente já tem, desde o início do ano, a gente está falando isso para vocês, a gente está compartilhando várias experiências. Toda semana tem vídeo no YouTube, específico para o YouTube, que não está vindo para o Instagram. Então, se você ainda não mergulhou no extrajudicial, você precisa estar conosco, porque vem muita coisa boa por aí, né, Nelisa? Sim. O pessoal está colocando aqui. E sabe qual é o legal dessa conexão minha com Vanessa? Que a gente tem as duas visões. Tem a visão do tabelionato, do lado de cá do balcão, por essa tabeliã que vos fala, e tem a visão da advocacia. Na advocacia extrajudicial, esse casamento é perfeito. Então, a gente contribui na comunidade. A comunidade, né, voltando no assunto da comunidade, se contribui, a gente às vezes não precisa nem falar, né, Vanessa, nem se manifestar, porque já vem a resposta perfeita da comunidade. Então, não perca tempo, avance, se antecipe. Eu falo muito isso com jovens advogados, tá? Jovens advogados não, com a galera que ainda está no banco da faculdade. Muita gente, muito estudante de direito me segue, eu falo, baixe o e-book, entre na comunidade, se antecipe, que enquanto seus colegas, né, de sala estão esperando se formar, para fazer a prova da OAB, ter a carteira, você já está por dentro do que está acontecendo no mundo extrajudicial. Então, vem com a gente que dá certo. Quem é daqui do Espírito Santo, e aí eu posso falar daqui do Espírito Santo porque a gente tem a vivência daqui, mas se você está falando de outro estado, também você pode compartilhar como acontece aí no seu estado. Mas aqui nós temos as comissões temáticas da OAB, e você, como estudante de direito, pode frequentar, porque as reuniões das comissões elas são abertas. E agora a gente está no início do ano, onde as comissões elas estão sendo formadas, e em breve as comissões provavelmente vão divulgar calendário de reuniões. Então, imagina você poder participar de uma reunião, de uma comissão temática da OAB, que trata sobre direito. Aí aqui no Espírito Santo nós temos direito imobiliário, temos a comissão de direito notarial registral. Estamos com o presidente da comissão aqui no Instagram, tá? Alencar Ferrugem. Tá com a gente, presidente da comissão de direito notarial registral, cheio de ideia. Não vai deixar ninguém dormir no ponto, porque é muito conhecimento que está chegando esse ano, hein? Doutor Alencar, que prazer ter você aqui com a gente, doutor Alencar Ferrugini, e como eu estava falando, você poder, exatamente, verificar as datas das reuniões previamente e, como estudante de direito, frequentar as comissões temáticas, saber o que os advogados estão discutindo sobre aquele tema. Então,
Aqui a gente tem imobiliário, notarial, registral e agora também... condominial. Doutor Alencar também colocou notarial, registral e incorporações imobiliárias, está dentro da comissão dele. Temos a de direito condominial, temos a de direito urbanístico. Então, aqui, para vocês verem como que o direito imobiliário ele é abrangente e toca vários ramos. Então, você pode escolher ou frequentar frequentar uma comissão, depois a outra reunião, e verificar se você se conecta com aquele assunto. Então, se você está aqui no Espírito Santo, aí a gente tem as subseções também, que tem as comissões temáticas, é um momento ali muito relevante que você pode se aproximar com as pessoas que já atuam na área que você vai atuar. Exatamente. Então, além de angariar conhecimento, que a OAB, ao menos aqui no Espírito Santo, eu imagino que todas devem estar no mesmo sentido, proporciona participação nessas comissões, mesmo que vocês não sejam um membro, eles esperam que vocês explorem as comissões. Eu acho que o objetivo das comissões é serem exploradas pela demanda da advocacia. Outra também. Então, a gente tem conhecimento, a OAB Espírito Santo proporciona conhecimento bastante. E segundo, local para atender o seu cliente. Você é um recém-formado, uma recém-formada. Hoje eu visitei o meu escritório, Vanessa, aqui na 2ª subseção de Cachoeiro de Itapemirim, uma estrutura fofa, lindo, marcenaria maravilhosa, onde você pode atender os seus clientes. Então, você que está de outro estado que está com a gente, se informe na sua subseção, se informe na seccional, que provavelmente você vai ter um espaço físico fofo, como é aqui no Espírito Santo, para atender os seus clientes. Perfeito. O que a gente tem que ter é objetivo e vontade, porque as oportunidades de trabalho estão aí. Inclusive, uma das conversas, né, que rolou lá na comunidade hoje foi sobre como eu posso iniciar na advocacia extrajudicial. E aí eu acho... vou deixar aqui já o convite para o pessoal que está assistindo a gente, que sexta-feira, 10 horas, eu vou participar de um podcast em homenagem ao mês da mulher, né, o mês de março, e eu vou falar um pouco da minha trajetória, vou contar como, né, iniciou essa minha trajetória na advocacia extrajudicial, mas o que a gente precisa aqui, você que quer atuar, obviamente, você precisa se qualificar e você precisa aparecer, você precisa fazer networking, você precisa se conectar, fazer parcerias. Então, obviamente, se conectar com quem já atua, se conectar com pessoas de outras profissões, mas que atuam no mesmo ramo que você atua. Então, o networking é fundamental. E dentro das comissões da OAB, você vai conseguir fazer isso. E conversando, se conectando com pessoas que já atuam na sua área, você vai ter como ter insights de o que fazer para conseguir o seu primeiro cliente. Inclusive, alguns desses insights você vai encontrar no nosso material gratuito, que está tanto na minha bio do Instagram, quanto na bio da Nelisa. Se você ainda não baixou, corre, porque ele está lá, ainda está disponível. Então, você precisa agora ou anotar aí para você não sair, desconectar aqui da nossa live, mas baixe o material, porque a gente preparou com muito carinho para vocês e a gente trouxe a nossa experiência no que se refere ao inventário extrajudicial para vocês. E tem 2 pontos lá do nosso e-book, Vanessa, que eu sou apaixonada. Primeiro, serviços complementares, que eu aprendi com Vanessa Zanotti. Minha gente, o cliente te contrata para fazer um inventário e na sua análise você descobre que tem uma doação para regularizar, uma compra e venda para regularizar, um outro inventário para fazer. Esses serviços complementares, para mim, são ouro para a advocacia. Primeiro ponto que eu amo no nosso e-book são serviços complementares. Segundo, os 3 casos concretos que a gente fecha o e-book com 3 casos concretos voltados para o inventário, que pode ser exatamente o caso que você está vivenciando agora. Então, depois corre lá, eu ia falar corre lá, mas não corre não, fica aqui com a gente. Quando acabar a nossa aula, você corre lá na nossa bio, baixa esse e-book e dê feedback para a gente também.
Ó, o pessoal está falando aqui, ó, de Brasília, Juiz de Fora, Minas Gerais, Toledo, Cuiabá, Linhares, e a Daniele perguntando o seguinte: se é importante você se especializar dentro de um ramo do direito imobiliário. Bom, posso responder essa? Eu digo assim, dentro do direito imobiliário, nós temos uma complexidade de matérias. Então, você abraçar tudo é um pouco complicado. Eu não vou dizer impossível, porque talvez a gente tenha colegas que tenham essa capacidade. Mas, por exemplo, para mim, eu verifico que são temas muito distintos. Então, por exemplo, dentro de direito urbanístico, vamos supor, a gente tem REURB, que é uma forma de regularização imobiliária que parte do poder público. E é uma normativa totalmente específica. Então, por exemplo, eu não alcanço REURB. Quando aparece o caso de REURB, eu indico advogados parceiros. Outra área também, direito condominial. Direito condominial também é bem específico, tem regramentos próprios, especificamente no que tange a, por exemplo, vou dar um exemplo, manutenção predial. Então, assim, tem normas lá da ABNT, então não é a minha área, direito condominial. Então, quando surge algo do direito condominial, eu indico a advogada, enfim, que atua nesse ramo. Então, a minha opção foi me especializar. Então, eu digo que o que eu percebi de concreto na minha advocacia, no que se refere à especialidade, é que você começa a ser reconhecido por aquele nicho que você escolheu atuar. Então, consequentemente, você consegue ter um número de clientes que tem essa visão do especialista. É a mesma coisa se a gente for comparar com um médico. Existe um médico que vai tratar do coração, existe um médico que vai tratar da pele, existe um médico que vai tratar, às vezes, de doenças da pele, é mais específico ainda. É o mesmo raciocínio para o ramo do direito. E aí, aquele que é o mais especialista, talvez ele não tenha no plano de saúde. Talvez você vai ter que pagar o particular para estar com ele. Então, olha só como que a gente pode fazer essa analogia e trazer para a nossa realidade do direito, né? E o interessante é que Vanessa é especialista em direito imobiliário e o que nos traz aqui, tratando exclusivamente de inventário extrajudicial, é exatamente uma demanda de direito imobiliário que foi parar no inventário extrajudicial. Então, a demanda de direito imobiliário, ela para num divórcio extrajudicial, ela para numa uso capião, ela para em várias áreas do direito. Então, a gente tem um especialista, né, em direito imobiliário, que ele vai se conectar com parceiros, com essa tabeliã, para desenvolver uma temática específica de uma sucessão, né? O direito imobiliário fez com que a gente viesse aqui falar de inventário extrajudicial. E acho que a gente também, para fechar esse raciocínio, a gente tem que. Eu vou trazer para vocês uma dúvida que uma pessoa me perguntou no direct, se existe oportunidades para quem atua no direito imobiliário. E aí eu vou usar uma fala do doutor Alencar, se ele estiver aí com a gente no Instagram, ele vai saber que eu estou citando ele, que ele fala que imobiliário é tudo. Por quê? Pessoal, pensem. O imobiliário, ele se conecta com tudo que nós fazemos. Você mora em um imóvel, você vai ao comércio que fica em um imóvel. Talvez um imóvel alugado, aí você entra na locação, talvez um imóvel que às vezes foi cedido. Se você pensa num inventário extrajudicial, a maioria tem o quê? Imóveis. Se você pensa, se a pessoa não mora de aluguel, se a pessoa não é proprietária, talvez ela está ali exercendo a posse sobre aquele imóvel. Aí você entra no Instituto da Uso Capião. Então, o imobiliário, ele está ao nosso redor o tempo inteiro.
Hoje, tudo que eu olho, eu vejo imobiliário. Se você começar a perceber, é isso mesmo. O imobiliário ele está em todos os lugares. É tudo. Bora, então, para o que interessa? Bora. Pessoal, Vamos vamos entrar, então, no tema. Essas 13 perguntas, a gente fez uma seleção do que chegou para a gente, tanto para a Vanessa quanto para mim. A aula da semana passada rendeu. E a gente pegou as 13 perguntas que a gente entendeu que é mais prático do dia a dia, que você pode atuar aí na sua advocacia. E vamos compartilhar agora, começando por diferença entre renúncia e cessão, que eu até anotei, tá? Porque são vários pontinhos, Vanessa, que eu vou compartilhar com você agora. Primeiro, renúncia é aquele instituto lá que a herança nem chega, nem bate na gente. A gente renuncia e a herança vai para o monte, né? Renúncia tradicional. Então, inclusive, não tem tributação. Quando você renuncia, naturalmente renuncia, não incide nem tributação. E a cessão é aquele no qual você aceita a herança e cede o seu quinhão para alguém. Então, vamos lá. A renúncia e a cessão, as duas precisam ser expressas. A renúncia é irrevogável. A renúncia é total. E a cessão, total e tem parcela da doutrina, como a colega Maria Berenice Dias, que entende da possibilidade de ser parcial. A renúncia, ela é gratuita. Você renuncia, toca em você e você diz que não aceita essa herança, tem que ser expresso. Então, a renúncia, ela é gratuita. A cessão, ela pode ser gratuita ou onerosa. A renúncia é unilateral. Eu renuncio a essa herança e não dependo de aceitação. A cessão depende, é bilateral, depende de aceitação. Na renúncia, a cota volta ao monte e é redistribuída entre os herdeiros. E na cessão, o beneficiário, né, quem vai receber a cessão, é uma pessoa específica, né? É determinada. O cessionário é alguém determinado, que pode ser um co-herdeiro ou pode ser um terceiro. Então, Vanessa, direitinho aqui para a gente não perder tempo, diferenças entre renúncia e cessão. Rapaz, essa lista aí, ó, tá valendo ouro, né? Como você diz. Como você coloca nos posts, essa listinha aí tá ouro, hein? Tá ouro, que no final da live a gente vai mandar para diagramar o material e você que está na comunidade vai receber essa listinha de diferença de renúncia e cessão. E achei muito interessante, Nelisa, essa questão, porque muitas pessoas confundem na prática, né? Na prática, a pessoa quer renunciar e faz cessão, ou às vezes quer ceder, faz renúncia, não entende como que vai funcionar um instituto ou outro. E aí, para você que não assistiu o nosso encontro, que a gente tratou especificamente sobre renúncia, é interessante você recapitular, né? Voltar aí no vídeo no YouTube e procurar o vídeo que a gente fala só sobre renúncia, porque aí você vai entender toda essa lista que a Nelisa fez, você vai entender o porquê desses itens que ela colocou. E aí, Nelisa, para a gente passar já para o segundo... Antes de passar para o segundo, deixa eu te fazer uma pergunta, não programada. Ai, meu Deus, não tô... Cessão e renúncia translativa. Me fala um pouquinho sobre isso, Vanessa Zanotti. Então, é exatamente o nosso segundo ponto, renúncia translativa. Renúncia translativa. E aí, acho que é importante a gente voltar naquele ponto, né, que você fala sobre como que funciona a renúncia, né? Porque na renúncia, a pessoa renuncia e o quinhão que ela está renunciando, ele volta para o monte. Então, quando a gente pensa, né, de voltar para o monte, será que a gente, será que essa renúncia, ela seria uma translativa ou a gente teria que chamar? E aí, como a
colega, né, professora, Elisa colocou colega, a professora Maria Berenice Dias fala, a renúncia, na verdade, ela é abdicativa, né? Na renúncia, o herdeiro, o quinhão não toca no herdeiro, não chega nele. Então, ele está abdicando da herança. Inclusive, a gente até traz várias polêmicas sobre essa questão de renúncia, depois de aparecer algum bem. E aí é importante você saber isso. Quando você renuncia, você desaparece, né? Daquela situação ali, daquele inventário. Já na cessão, a gente tem que fazer. Você vai transferir, na verdade, aquele direito hereditário, e aí a herança, né? Para o Código Civil, ela é considerada como um bem imóvel, então você vai transferir o seu quinhão, vai transferir a herança para um terceiro. Então, a cessão, a gente não pode entender a cessão como uma renúncia translativa, que muitas pessoas falam. A cessão é uma renúncia translativa, porque você renuncia e passa para o outro, mas não, é errado utilizar esse termo. Por quê? A renúncia, o herdeiro é como se ele não aparecesse. Porque, só recapitulando a questão da renúncia translativa, a renúncia translativa é conhecida como renunciar em favor de alguém, né? Isso. E como, tecnicamente, isso não faz sentido, não tem como renunciar em favor de alguém, porque se eu renunciei em favor de alguém, tecnicamente eu estaria recebendo para renunciar. Então, há essa diferença, né, entre renúncia translativa, que tecnicamente eu não gosto desse termo, e cessão. Então, a cessão, você recebe o quinhão, aceita e transmite. Renúncia translativa seria isso, só que com este termo que eu entendo que é atécnico. Então, a renúncia, no meu entendimento, me perdoe quem pense diferente, é abdicativa. No caso de renúncia translativa, eu tecnicamente chamo de doação, eu tecnicamente chamo de cessão, enfim. Exatamente. E eu acho que quando a gente entende a natureza jurídica da renúncia, a gente consegue perceber que não tem como você indicar para quem você está renunciando, porque o quinhão ele volta para ser distribuído entre os herdeiros. E aí, quando vocês assistirem a aula, vocês vão ver o caso concreto que Nelisa compartilha, de uma renúncia que foi feita equivocadamente. E aí, Nelisa, acho interessante a gente mencionar como é importante, né, a advocacia estar presente nesse momento da realização do requerimento do inventário e partilha, porque no caso que Nelisa compartilhou lá na aula sobre renúncia, em razão do advogado ele ter terceirizado a realização do requerimento para o cartório, né? O advogado ele só entregou a documentação e deixou o cartório fazer lavrar a escritura pública, né? Como entendeu melhor, enfim. Foi feita a partilha de forma a não privilegiar a vontade dos herdeiros, e aí foi uma confusão, enfim. Então, acho que é importante você, advogado, se apropriar, né, Nelisa, dessa sua função no momento de elaborar o requerimento do inventário e partilha. E aí, entender o que é renúncia, você vai conseguir trazer para os seus clientes a resposta adequada do que realmente eles querem. Então, renúncia ficou para trás, agora vamos entrar de cabeça na sessão. Só para, antes da gente continuar, advogado e advogada, não pode ser uma surpresa para você uma partilha. Não há possibilidade de você saber como será a partilha quando a minuta do cartório chega. Não há. Se isso acontecer, é porque você não se apropriou do exercício da sua advocacia. Portanto, a partilha ela é indicada por você, né, Vanessa? Não é indicada pelo cartório. A partilha é indicada por você. Você deve participar de alguma forma, ou até protocolar,
preencher as guias de TCMD e protocolar o TCMD. Eu tenho recebido, Vanessa, acho que nosso trabalho está surtindo bastante efeito, tá? Tenho recebido TCMDs recolhidos nos protocolos de inventário. Então, acredito que a gente está transformando, né, a atuação de muitos advogados e advogadas com a nossa fala aqui. E fico encantada, porque a gente consegue agilizar muito mais do lado de cá do balcão. Bora, sessão. Vamos lá. O próximo tópico aqui que a gente separou para falar para vocês é: Nelisa, a sessão somente pode ser realizada por escritura pública ou ela pode ser realizada dentro de um... Aí a gente vai tratar do processo judicial do inventário. Como que funciona isso? Sim, o Código Civil prevê que a sessão deve ser por instrumento público, e eu te falo até o artigo 1793 do Código Civil, no caput, menciona que a sessão deve ser feita por escritura pública, mas tem tribunais do Espírito Santo que entendem que a sessão pode ser feita dentro do processo por termo nos autos, sendo que a previsão legislativa é por escritura pública. Ah, Nelisa, se alguns tribunais estão aceitando, eu vou fazer por termo nos autos, que eu não gasto com escritura. E eu digo a você o seguinte: se você fizer por escritura, isso vai ficar pronto em quantos dias? 5 dias, 10 dias, 24 horas? Não sei qual é o tipo de relação que você tem com o tabelionato de sua confiança. E por termo nos autos, até o juiz se manifestar sobre essa sessão, rende um assunto enorme. Então, a previsão é por escritura pública. Eu, como tabelião de notas, te recomendo, porque a gente entrega aqui a sessão resultado, né? A gente entrega, enquanto a gente está entregando o resultado, o juiz está ainda esperando o tempo daquela pilha, que ainda tem processo físico, né? Daquela pilha, o seu processo chegar, né, no alto da pilha para que ele possa analisar. Então, essa é minha contribuição em relação a esse tema. Perfeito. E eu acho que assim, a agilidade que o extrajudicial proporciona para a gente não tem nem o que falar, porque se você é advogada, atua, tem processos judiciais, como eu tenho, a oportunidade que quando eu vislumbro a oportunidade de fazer qualquer coisa no extrajudicial, eu não penso nem 2 vezes. Eu vou para o extrajudicial. E aí é interessante porque talvez, nesse caso, né, se você está trabalhando com um inventário judicial e tem a oportunidade de fazer algum ato no extrajudicial, quem sabe isso daí não vai ser uma porta para você, talvez, converter esse inventário que iniciou de forma litigiosa para um inventário consensual e você levar tudo para o extrajudicial. Então, quem sabe isso não é uma possibilidade de você mostrar para os seus clientes as vantagens do extrajudicial e pular tudo para o extrajudicial. Então, acho que a gente tem que ter essa visão, né? Que o extrajudicial, ele proporciona benefícios tanto para a advocacia, mas para as partes também. Porque, gente, sinceramente, eu nunca vi um inventário judicial que durasse menos que 5 anos. Então, assim, nunca. E, assim, arrolamento simples. Se você imaginar 5 anos da vida das pessoas, e aí você imagina, você está lá no inventário, às vezes, no inventário judicial, acontece o falecimento do herdeiro, aí o negócio embola ainda mais. Então, assim, pessoal, o extrajudicial, ele veio para trazer facilidade, agilidade, tudo de melhor, né, Nelisa? Tudo de melhor. Então, se você tem a oportunidade de ir para o extra, não pense 2 vezes, vai para o extra, que você não vai se arrepender. Vanessa, posso não. Em que momento o cliente lá, em que momento o cliente desse advogado que está vendo a gente agora pode fazer a sessão? Qual que é o momento adequado para isso? Isso é interessantíssimo, porque a gente tem que ter a visão de que a sessão ela vai poder ser feita depois que tiver aberta a sucessão. E aí, a abertura da sucessão, ela vem com o falecimento.
Então, pessoal, não existe você ceder algo que você não tem, né? Vamos dizer assim. Então, o momento da sessão é depois que houver a abertura da sucessão, ou seja, depois do falecimento da pessoa, você já teria a possibilidade de realizar a sessão do direito hereditário. Lembrando que a gente precisa, daqui a pouco a gente vai abordar esse tema sobre a possibilidade de você ceder um bem específico ou se você só cede o quinhão. Será que é possível a cessão de um bem específico da herança? A gente vai tratar daqui a pouco. Mas o que a gente precisa que vocês entendam agora é que a cessão ela só pode depois. E aí o momento é até a partilha. Então, até a partilha você pode fazer. Então, desde o momento que a pessoa faleceu até a partilha, esse é o tempo que você possui. Depois que é feita a partilha, aí não tem mais como fazer sessão, porque já foi individualizado, né, o bem para determinado herdeiro. E aí, depois da partilha, o instrumento do extrajudicial é compra e venda, doação, porque o patrimônio já estará oficialmente na propriedade dos herdeiros. Então, a gente sai do Instituto da Cessão e entra nos outros instrumentos notariais disponíveis. Agora, Vanessa, muito conectado a esse tema aí de em que momento, né, realizar, quando ela passa a ser legítima, né, em que momento ela passa a ser utilizada, sobre a lavratura dessa escritura, né? Se a cessão, ela pode, se ela obrigatoriamente vai ser feita por escritura, ela tem que ser separada do inventário, se ela pode estar dentro do inventário. Esse é um questionamento bem comum e que a gente recebeu essa demanda, né, nas perguntas pós-aula. É mais comum, e aí no notarial aqui, nesses 13 anos, mais de 13 anos de tabelionato, é mais comum a gente ter uma escritura pública de cessão isolada, né? Tendo em vista que o inventário está no judicial, normalmente, quando em muitos dos casos, as sessões que são solicitadas à nossa escritura pública é de inventário que corre no judicial. Mas é possível também que essa sessão ocorra dentro do mesmo instrumento notarial, ou seja, dentro da mesma escritura pública, mas como se o comportamento tributário, né, como se estivessem separados. Porque há essa confusão. Como está dentro da mesma escritura, a gente vai pagar por um inventário só, não paga pela sessão? Não, financeiramente não faz diferença. Mas é possível a gente trazer a sessão e o inventário conectados dentro do mesmo instrumento notarial. Financeiramente, a gente vai selar o inventário, a partilha e a cessão, porque são atos distintos. Tributariamente, você vai pagar o ITCMD relativo ao inventário e o ITBI ou ITCD relativo à cessão. A diferença é que a cessão ela não é registrável no registro de imóveis, né, nesse caso. Então, é possível, sim, fazer a cessão de direitos hereditários dentro do mesmo instrumento notarial do inventário e partilha. Eu acho que antes da gente colocar mais detalhes, pessoal, olha só, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários aí do YouTube que a gente vai responder, tá bom? Assim que a gente concluir aqui os pontos, a gente vai para as perguntas e vamos debruçar aqui nas perguntas. Mas eu acho interessante, Nelis, o seguinte, quando a gente está falando de cessão de direitos hereditários, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, é aquele herdeiro, muitas vezes, que não quer se envolver com o inventário, e aí ele quer sair daquilo ali, entendeu? Então, ele tem um mecanismo, um instrumento jurídico para conseguir monetizar aquele quinhão que ainda não foi individualizado. Então, isso é importante vocês saberem. Então, se você recebe um cliente que ele fala, eu quero passar para frente, eu não quero me envolver com esse inventário, ou às vezes tem algum problema lá com os irmãos, não quer se meter no meio e tudo mais. A pessoa que vai comprar o quinhão hereditário dele não vai virar herdeiro. Isso aí a gente tem que colocar para vocês. Ele não vai substituir o herdeiro, entendeu? Mas ele vai receber aquele quinhão. Inclusive, o Código Civil prevê a possibilidade do cessionário até iniciar o inventário e partilha.
Então, vamos supor, se a pessoa que adquiriu o quinhão hereditário, né, do herdeiro, ele quiser iniciar o procedimento de inventário, ele pode. Então, isso que a gente precisa esclarecer para vocês. Então, quando a Nelisa fala o seguinte, olha, a cessão, ela não precisa ser feita antes do inventário e partilha, aí a gente pensa o seguinte, pessoal, é como se fosse um papel. Imagina que está aqui, imagine que aqui é a escritura pública, até desfocou aqui. Aqui é a escritura pública, tá? Do inventário e partilha. Aí, Nelisa podia até um dia disponibilizar para a gente mandar lá na comunidade uma escritura para o pessoal que nunca teve contato, ver como é que é uma escritura desse, né, com nomes fictícios e tal, para a gente, o pessoal ver como é que é no concreto, né? Então, é como se fosse assim, dentro da mesma escritura pública, separasse. Então, aí ela vai fazer aqui a parte da cessão e aí aqui embaixo ela faz a parte do inventário e partilha. Vamos supor que coubesse tudo no mesmo uma folha de papel. Mas ela vai ter o tratamento tributário, vamos supor, da cessão e o tratamento tributário do inventário e partilha. Só que aí fica tudo num documento só. Ou você pode falar assim, não, os herdeiros, ninguém está se movimentando para fazer inventário, eu estou a fim de ceder o meu quinhão hereditário, e receber logo, quero fazer uma cessão onerosa, quero receber logo o meu dinheiro, e aí você faz só a escritura pública da cessão de direitos hereditários. E aquele documento, e aí a gente parte até, Nelisa, para um outro ponto, né? Para esse documento ele ser oponível em face de terceiros, você vai precisar levar o cessionário, na verdade, né? Quem adquiriu o quinhão hereditário vai pegar aquele documento e levar para o cartório de títulos e documentos para registrar, ou é registrar que fala, né? Registrar aquele documento para ele ser oponível perante terceiros. Conseguiram, assim, visualizar? Sim, é interessante. Deixa eu só abrir aqui a Lei 6.015, né? Essa previsão que Vanessa falou, porque a gente sabe que a cessão de direitos hereditários ela não é registrável no registro de imóveis, mas há entendimento que ela deve ser registrada no RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos. E essa previsão está no artigo 129, parágrafo 9º, que fala assim, o 129, caput, estão sujeitos a registro no registro de títulos e documentos para sortir efeitos em relação a terceiros, parágrafo 9º, os instrumentos de subrogação e dação em pagamento. E a cessão, ela é, de certa forma, um instrumento de subrogação. Então, você que tem uma cessão de direitos hereditários, corra ao registro de títulos e documentos para registrar, para ninguém dizer depois que... porque pode haver um herdeiro que faça uma sessão aqui, uma sessão lá, não é registrável. Então, você que tiver a sua sessão aí em mãos, vale a pena correr no RTD ou correr no site da RTD para solicitar o registro para que isso seja oponível em relação a terceiros. Olha que dica de ouro que a gente está dando para você que está assistindo a gente, que vai receber aquele cliente para fazer a sessão. Então, você vai trazer para ele mais segurança jurídica, algo que o seu concorrente, que não está aqui com a gente, não vai saber fornecer. Então, você vai trazer para ele ali todas as características, tudo que ele precisa fazer para sair com aquela sessão bem amarrada e não ter dor de cabeça no futuro, porque a atuação também da advocacia extrajudicial é muito preventiva, a gente atua para prevenir problemas e atua também de forma a que você consiga trazer segurança jurídica para as pessoas. Então, Nelisa, é bacana você falar para o pessoal sobre essa possibilidade de fazer a sessão e o inventário e partilha na mesma escritura pública, apesar de você ter que pagar os emolumentos, os impostos distintos para cada ato, mas qual é o benefício que você pode aferir com isso, com esse documento único?
Único, apesar da cessão de direitos hereditários não ser registrável no registro de imóveis, ela será considerada quando chegar esse inventário a registro. Então, a vantagem de se conectar a cessão ao inventário em si é que isso entra no registro de imóveis de uma única vez. Então, a gente vai haver a movimentação do registro de imóveis em relação à cessão de direitos hereditários e vai haver também em relação ao inventário. E a entrega do resultado para você, ao seu cliente, ela é em velocidade muito mais acelerada, porque o instrumento é único, entrando no registro de imóveis de uma vez só. Claro que a tributação, cada um vai ter a sua tributação lá para fins de emolumentos, em separado, mesmo estando no mesmo instrumento notarial, mas a agilidade, você ganha aí a velocidade da luz na entrega do resultado para o cliente. Vamos falar, então, agora de tributação? O que você acha? Vamos. Queria que você falasse um pouquinho desse tema, que é tributação em sessão onerosa, tributação em sessão gratuita. Perfeito. Pessoal, a sessão, a gente tem que recapitular lá no início que Nelisa falou sobre a diferença de renúncia e sessão. Então, a gente tem que entender que na sessão, o herdeiro recebe o quinhão. Então, nesse momento que ele recebe o quinhão, aí a gente tem a incidência do imposto estadual, que é o ITCMD. E aí, como nós temos a possibilidade da sessão ser onerosa ou gratuita, aí a gente vai ter uma ramificação da tributação. Então, a primeira tributação que tem que ser recolhida é o ITCMD no momento que o herdeiro recebe o quinhão. Que ele aceita, né? Exatamente, ele aceita. E aí, gente, lembrando que o direito trabalha com ficção, né? Ficção jurídica. E aí a gente tem que entender que a abertura da sucessão já acontece essa transmissão fictícia aí para o herdeiro e já é devido, em tese, o ITCMD. Então, o herdeiro paga o ITCMD porque ele recebe. Quando ele cede, aí a gente tem duas possibilidades tributárias. A primeira é a cessão gratuita. Quando ele cede gratuitamente, entende-se, né, que ele está fazendo uma doação. E essa doação, ela é tributada pelo ITCMD também, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Alguns estados utilizam outra nomenclatura, né? Tem alguns que utilizam ITD, acho que é isso, né? Uhum. ITC, ITD. Isso. Mas aqui no Espírito Santo é ITCMD. Então, o herdeiro paga, porque recebeu o ITCMD, quando ele cede gratuitamente, tem que ser recolhido novamente o ITCMD. Então, paga-se o ITCMD 2 vezes. Caso a cessão seja onerosa, aí entende-se como se fosse uma compra e venda. E aí vai incidir o ITBI, que é um imposto municipal. Aí, Nelisa, fala para gente esse momento do recolhimento do ITBI, porque a gente sabe que o ITCMD tem que ser recolhido antes da partilha. Mas e o ITBI? Como é que funciona? O ITBI rendeu o assunto no STF em relação à sessão. Tem uma repercussão, uma tese 1124 no STF, né, repercussão geral, que trata do ITBI na sessão. Isso, aqui no Espírito Santo, rendeu uma interpretação que impactou até na compra e venda. Qual é a questão do ITBI? A repercussão geral fala que o momento do recolhimento do ITBI na sessão é lá no registro. Não deve haver recolhimento de ITBI prévio à escritura pública de sessão. O recolhimento deve ser lá no ITBI. Não houve ainda, né, Vanessa, um julgamento final dessa repercussão. Mas, deixa eu falar aqui para o pessoal o tema. O tema é o 1124. Inclusive, eu vou até botar lá para começar a acompanhar, para quando for julgado a gente acompanhar, né, o entendimento do STF sobre o assunto. Mas, como a Nelisa falou, aqui no Espírito Santo, né, Nelisa, a Corregedoria se pronunciou sobre ITBI. Isso, a Corregedoria se pronunciou
sobre o ITBI, que impactou, inclusive, as escrituras públicas de compra e venda, né? O que a Corregedoria, em resumo, disse? Notários, atentem-se à lei municipal. O que o Código Tributário Municipal disser que tem que ser feito é o que será feito. E aí, a gente falou no início dessa aula, né, Vanessa, da pergunta, eu tenho que me especializar em algum ramo dentro do direito imobiliário? Olha só a cadeia. A Vanessa é especialista em direito imobiliário, que rendeu a gente falar de inventário, porque foi uma demanda de direito imobiliário que chegou no inventário em sucessões, e agora a gente está falando de tributação, direito tributário. Olha só onde o direito imobiliário chega, né? Então, a Corregedoria do Espírito Santo determinou que nós, notários, fiquemos atentos ao Código Tributário Municipal. Então, é ele que vai dizer o momento do recolhimento do ITBI, se antes ou depois da escritura, nas sessões, em todos os atos, né? E por quê que é o Código Tributário Municipal? Porque a competência para tratar de ITBI é municipal, a competência para tratar de TCD é estadual, e a competência para tratar de inventário é federal. Portanto, a gente tem que passar por essas 3 esferas aí de legisladores competentes para que o ato seja feito pleno e perfeito. Eu acho interessante você colocar como que é complexo, né? E você precisa ter essa visão geral, mas o importante para você que está assistindo a gente é saber o seguinte: vai incidir o tributo, vai incidir o imposto, e aí você tem que entender se a sessão for onerosa, que incide TCMD e TBI, e se a sessão for gratuita e TCMD 2 vezes. E é importante também a gente ratificar que, no caso da sessão gratuita, que o comportamento é como se fosse uma doação, sempre o ITCMD tem que ser recolhido antes. Lá no ITBI que há discussão, mas na sessão gratuita, sempre antes. Eu acho bacana a gente compartilhar que essa questão tributária, ela não toca somente o inventário extrajudicial. Então, por exemplo, para você que atua no direito imobiliário, se você vai prestar assessoria para alguém que está comprando um imóvel, fazendo uma diligência prévia, você precisa entender sobre o imposto que vai incidir sobre aquela compra e venda no momento e como é relevante isso. E aí depois eu posso até compartilhar um caso. Na verdade, eu estou com depoimento desse cliente que eu atendi, eu ainda não soltei no Instagram, mas eu acho que talvez eu vou colocar legenda para divulgar esse cliente que eu atendi aqui em Vitória. Estava adquirindo um imóvel, um apartamento, e ele estava sendo cobrado de uma multa de mais de 30 mil reais em razão dessa questão tributária de ITBI. Enfim, é um caso complexo. Depois eu trago aqui para vocês, talvez até divulgue o depoimento dele, depois venho explicar para vocês. Mas eu fiz, vamos dizer assim, com que ele não pagasse 30 mil reais em razão dessa análise que eu elaborei para ele, dessa compra e venda que ele estava firmando, né, a escritura pública de compra e venda. Então, pessoal, o imobiliário tem muitas oportunidades para vocês, só está esperando você se capacitar e já começar a sua atuação. Vamos lá. Cessão de bem singular, de bem determinado. Nós temos o espólio tem 5 bens e eu quero ceder o bem A. Isso é possível, ceder o direito hereditário de bem A, do bem A? Então, Melissa, eu vou até falar para você que a gente está fazendo quase 1 hora de live, né? E o pessoal está aí resistindo com a gente. Estou amando ver vocês aí, porque já estamos completando 1 hora e a galera está frenética, querendo saber tudo de sessão. A gente não conseguiu concluir tudo, a gente aguenta aí que a gente vai conseguir, tá? Nós temos que entender que a sessão, ela é do quinhão. Então, em tese, você ceder um bem particular, um bem individualizado, vamos dizer assim, um bem individualizado não seria possível, porque como você vai saber
qual bem vai te tocar, qual bem vai chegar até você como herdeiro. Então, em tese, você não vai poder ceder, você tem que ceder o seu quinhão. Mas, aí fala pra gente, né, Elisa? Mas, se essa cessão que você fizer desse bem-a, esse bem-a, na hora da partilha, entrar na sua esfera de patrimônio, essa cessão que só era válida... Quer falar, Vanessa? Posso continuar? Não, tanto faz, eu continuo... Essa cessão que já era válida e existente, ela passa a se tornar eficaz se o bem-a entrar na esfera do patrimônio que você cedeu. E isso é super interessante. Quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Acho importante a gente falar sobre a questão da anuência dos coerdeiros, né? Porque se você está cedendo um bem individual, né, individualizado lá, e você não sabe se aquele bem vai te tocar, se você faz a cessão já com a anuência dos herdeiros, já é um ponto positivo. Quer dizer que naquele monte, provavelmente, quando for feita a partilha, aquele bem vai vir para você, já que você tem a anuência dos demais herdeiros, que você já está cedendo para um terceiro aquele bem determinado. Então, isso é um ponto importante. Se você vai fazer essa cessão desse bem individualizado, você obter a anuência dos demais herdeiros. Sim. A gente vai continuar nas outras perguntas. O que a gente faz? Temos alguns minutos. Vamos perguntar para o pessoal o que é que eles querem? Se eles querem que a gente termine ou que a gente continue semana que vem, porque a gente tem para falar sobre direito de preferência, a gente tem para falar sobre anuência de cônjuge, a gente tem para falar... Fala aí, quais os outros... Possibilidade de promessa de cessão de direito hereditário. Vamos ver o que o pessoal acha. A gente faz o que vocês mandarem. Se vocês falarem, fiquem, nós ficamos, nós ficaremos. A gente é obediente, né? Se vocês falarem, não, para agora, já deu uma hora, eu tô com fome, eu quero beber uma água, enfim, a gente para e volta semana que vem. Mas a gente só vai sair daqui quando vocês colocarem lá no chat do YouTube. Ó, a Andresa colocou, pode terminar. Se ninguém falar nada, a gente vai seguir a Andresa, hein? Pode terminar, gente? Coloque aí. Bora. Vamos embora terminar no pai bola. Vamos embora, a Andresa tá com a gente. A Andresa manda, a gente obedece. A gente obedece. A Andresa é de Linhares, tá? Espírito Santo. Comanda Linhares, tá, Andresa? Vamos lá, Vanessa. Como funciona essa concordância aí do cônjuge do companheiro na sessão? Me fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Vamos lá, então. Já que a Andresa mandou, a gente obedece. Pessoal, na sessão, a gente tem que entender um pouquinho sobre regime, né? Regime de bens. E aí a gente tem que entender o seguinte: a sessão, o quinhão toca o herdeiro. Nesse momento que o quinhão toca, se a gente estiver falando de um regime de separação ou de um regime de... Aí a Elisa vai saber tudo de... Eu até esqueci o nome agora do regime de final de aquestes, que a gente só vê no livro, não vê na realidade. Participação final de aquestes. A gente não vai precisar da concordância do cônjuge. Mas se estiver falando de outros regimes de casamento, aí a gente tem a comunhão parcial e a comunhão universal, você vai precisar, sim, da anuência do cônjuge para ceder. Se a gente estiver falando de separação de fato, será que a pessoa que está separada de fato vai precisar pedir anuência? Porque se ela separar de fato, ela está casada no papel, né? Será que ela vai precisar da anuência do ex-marido lá para ceder? E aí a gente vem para Maria Berenice Dias, ela fala o seguinte, que a separação de fato, no momento que há desvinculação dos corpos, vamos dizer assim, não haveria mais a necessidade da anuência. Mas a gente vai para o Código Civil, o Código Civil estabelece que a gente tem um prazo, né, que ser respeitado, o prazo de 2 anos, para que você não tenha que solicitar mais a anuência desse seu ex-marido.
Então, eu acho interessante a gente respeitar o prazo do Código Civil. Então, se você está separado de fato há mais de 2 anos, não precisa da anuência do seu ex-marido. Mas se você está separada menos de 2 anos, talvez seja prudente você solicitar a anuência do seu ex-marido para ceder. Essa previsão da separação de fato é super interessante porque ela passa um pouco despercebida, né? É o artigo 1830 do Código Civil que fala que separa, vou ler aqui, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos. Então, por isso que Vanessa faz essa conexão, que o separado de fato há mais de 2 anos não precisaria da anuência, né? Em razão dessa previsão aqui legislativa. Agora, união estável. A gente percebe que hoje em dia muitos casais vivem em união estável. E acho que até é interessante um dia, Nelisa, mais para frente, a gente vai até separar para falar uma aula só de união estável, que tem muita polêmica. Mas o que você precisa saber hoje é o seguinte: se você vive em união estável e está cedendo, você vai precisar sim da anuência do seu companheiro, porque união estável, o regime é de comunhão parcial. Então, você para aqueles que têm a união estável de fato ou aqueles que têm a escritura e escolheram o regime da comunhão parcial. Mas o que escolheram os outros regimes que que não exige a anuência também não precisaria. Com certeza. Mas olha aqui, fala uma coisa: a maioria das pessoas vive em união estável sem nada. A maioria das pessoas vivem sem nada, mas tem aparecido muito união estável com separação total, tá? Tá sendo bem comum, inclusive. Interessante. Depois a gente tem que marcar uma aula só de união estável, que eu acho que o pessoal aí vai ter um monte de caso para contar. Ó, Camila Rodrigues também falou: pode terminar. Vamos terminar, então. Então, vamos falar lá da sessão da preferência, né? Fala um pouquinho, Vanessa. Vou deixar você terminar esses 2 pontos aí, ó. Preferência do herdeiro na sessão. Eu preciso dar direito de preferência ao co-herdeiro ou já posso direto para terceiros? Então, pessoal, preferência, a gente precisa separar a sessão onerosa da sessão gratuita. Se a gente está tratando de sessão gratuita, você não vai precisar conceder esse direito de preferência. Mas se você está falando de sessão onerosa, você vai precisar primeiro oferecer para os co-herdeiros antes de ceder para um terceiro. Lembrando que esse direito de preferência, aí a gente pode puxar lá da lei do inquilinato. É interessante você observar alguns requisitos quando você for conceder esse direito de preferência, e aí você vai informar para os co-herdeiros por quanto você está vendendo o seu quinhão hereditário, qual vai ser a forma de pagamento que você está recebendo, para que o co-herdeiro realmente possa verificar se ele quer exercer o direito de preferência ou não. Então, sessão gratuita não precisa, sessão onerosa precisa. E a gente termina com uma pergunta super polêmica. Me fala sobre promessa de cessão de direito hereditário. Gente, nunca ouvi isso na vida. Me fala sobre isso. Pois é interessante a gente retomar aquela fala, né, que nós tivemos sobre o momento da cessão. Então, você já sabe que a cessão ela pode acontecer depois do falecimento da pessoa, que é quando abre a sucessão, até a partilha. Agora, será que eu posso, obviamente, houve a abertura da sucessão, será que eu posso fazer uma promessa de cessão para depois instrumentalizar essa cessão lá quando eu for lavrar o inventário e partilha? Então, a professora Maria Berenice Dias entende que sim, e ela remete ao professor Silvio Venosa, que fala sobre essa possibilidade de você fazer uma promessa de cessão por contrato particular. E aí, olha que instrumento fantástico que você, advogada que está aqui com a gente hoje, pode oferecer. Então, se o seu cliente quer ceder
e, na verdade, ele está verificando algumas possibilidades, ou ele ainda não concedeu o direito de preferência, né? Ele vai fazer uma sessão onerosa, não concedeu o direito de preferência ainda, você pode, e aí olha o serviço complementar que você pode oferecer para o seu cliente para aumentar os seus honorários. Você pode oferecer para ele elaborar um contrato, uma promessa de cessão de direitos hereditários, para que depois que ele realize, né, algum ato que está pendente, você possa instrumentalizar por meio ou de uma escritura pública de cessão, ou já a escritura pública de cessão, conjuntamente com o inventário e partilha. Então, é possível sim, e é um grande instrumento que você pode aplicar no seu dia a dia. Só me incomoda um pouco, Vanessa, fechando, esse entendimento sobre isso, essa promessa ser feita por instrumento particular. Me dá até arrepio. Se lá na lei está falando que é por escritura pública, a doutrina, né, alguns julgados têm falando da possibilidade de ser a sessão, né, por termo nos autos, que também me arrepia. Me fala sobre uma promessa. Eu penso que é algo muito enfraquecido essa promessa de cessão ser feita por instrumento particular, tá? Então, na verdade, eu acho que tudo vai depender da estratégia que o advogado ou a advogada for adotar para aquele caso concreto. Então, como a gente sempre fala aqui, né, Nelisa, não tem receita de bolo, você precisa entender o instrumento e aplicar para o caso concreto específico. Então, até hoje, eu nunca fiz um contrato particular de promessa de cessão, mas a gente tem que ter esse conhecimento e tá com o nosso radar ligado. Se acontecer um caso concreto e eu verificar a possibilidade de realizar, eu já sei como fazer, eu já sei quais são os critérios que eu tenho que observar para depois, quando eu fizer a sessão, eu preciso esclarecer isso para o meu cliente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para, se surgir um caso concreto, a gente aplica. Ou a gente fica ali aguardando, um dia vai surgir, né? Exatamente. Então, a gente vai finalizar. Eu dou bom dia para você que está vendo, que vai ver essa aula, né? Amanhã, outro dia. Boa tarde para você que vai ver essa live durante a tarde. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Que também quem vai ver essa aula posterior. E agora, Vanessa, já está na hora de você correr na nossa bio para baixar o e-book. Conquiste o seu primeiro inventário judicial. E a palavra, o termo é conquiste. Olha que diferente de tudo que você já viu por aí. Conquiste o seu primeiro inventário judicial. Baixe nosso e-book. E a comunidade também está ansiosamente esperando. Pode falar. Com certeza. E aí pode aguardar que o material da aula da semana passada a gente vai unificar com esse, porque foi um complemento, né? Na verdade, a gente fechou essa concessão e nós vamos disponibilizar para quem está lá na comunidade. Se a gente não respondeu alguma pergunta que você fez aqui hoje, porque a gente já está chegando a 1h10 de aula, você mande para a gente, a live já vai ficar salva aqui no YouTube, deixe lá nos comentários que a gente vai responder para você. Então, agradecer a todo mundo que esteve com a gente e já marque na agenda semana que vem, né? Quarta-feira, toda quarta. Já coloca o celular para despertar toda quarta, 19h15, para você já se preparar o ambiente para estar com a gente às 19h37. Beijo grande. Até semana que vem. Tchau. Desconecta aí do YouTube que eu desconecto aqui do Instagram. Beijo grande, boa noite, até quarta que vem.